O que eu faria se eu teria baixa imunidade, se eu me sentiria um pouco fraca, se eu sentiria que minhas defesas estão descendo? A primeira coisa que eu faria é deixar os alimentos inflamatórios, alimentos que geram no meu organismo certos tipos de desperfeitos, como são essas inflamações que se devem a alimentos que não são fisiológicos, nem higienistas, nem antimuco. E para saber disso, eu preciso conseguir enxergar quais alimentos são naturais e quais não. Porque no ser humano, ele tem essa costume de consumir muitos alimentos cozidos, muitos alimentos que contêm altos porcentagens de produtos cancerígenos que são feitos e produzidos através do cozimento. Então, a primeira coisa que eu faria é comer só alimentos da natureza, parar com alimentos que sejam industrializados ou processados, consumir muitos alimentos que estejam muito cozidos, muito temperados, que não sejam alimentos verdadeiros, assim como vieram da terra. Quando eu faço uma mudança para uma alimentação mais fisiológica, mais natural, te leva a ter uma melhoria nas suas defesas, na sua disposição, na sua assimilação de nutrientes. Então, quando eu começo a ter esses sinais de fraqueza, a primeira coisa seria parar de alimentos industrializados, processados e que não sejam no seu estado natural, assim como vieram da terra. Eu tentaria consumir até 80% de alimentos mais crus ou mais parecidos ao seu estado natural. Se fosse cozidos, eu faria no vapor. Eu compraria, por exemplo, se fosse o feijão, eu consumiria o feijão verde, feijão andu, feijão fresco, feijão que venha desde um local que seja o mais perto possível de mim, que não esteja guardado há muito tempo, que não esteja empacotado pela indústria. Eu escolheria um arroz integral, um arroz que esteja livre de agrotóxicos e também eu não misturaria arroz e feijão. Eu escolheria uma proteína por dia para não sobrecarregar a meu organismo a fazer esse processo de digestão, porque essas duas proteínas juntas que têm diferentes perfis enzimáticos geram um trabalho muito grande para o nosso organismo e acontece que o corpo não sabe o que fazer com tanta quantidade de proteína e de trabalho na mesma vez. Então, eu escolheria uma fonte de proteína para me nutrir por dia. Não misturaria nunca duas fontes de proteína, nunca misturaria as proteínas junto com os carboidratos, junto com os amidos. Não misturaria também certos tipos de alimentos de origem animal com proteínas de origem vegetal, porque isso gera também um trabalho muito mais forçoso. E nesse trabalho forçoso que o corpo faz para tentar digerir, ele gasta energia. E às vezes precisa dessa energia para se curar, para se desintoxicar, para fazer outras funções que realmente está precisando fazer e não perder o tempo tentando digerir aquelas proteínas. Se eu faço a minha parte, o corpo vai agradecer, ele vai entender que ele tem que se ocupar de algumas coisas que eu não consigo, como são a cura, a desintoxicação, a liberação de certo tipo de toxinas que não estão sendo compatíveis com o meu fisiológico. Então, a primeira coisa seria consumir alimentos naturais, sem processados, sem industrializados. A segunda coisa, eu não misturaria proteínas, porque isso é uma molécula complexa que o corpo precisa de fazer muito trabalho para dividir essa molécula complexa em aminoácidos. Lembrando que a proteína é uma molécula complexa composta de
vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de nutrientes essenciais, que se eu dou muito trabalho para o organismo fazer esse desdobramento de proteína, ele não vai conseguir se encarregar de fazer outros trabalhos como de faxina do meu organismo. Então, são duas coisas básicas e principais para fazer no momento que eu começo a me sentir mais fraco. E depois disso, a gente pode começar com a ingestão de algum tipo de chá ou infusão. O chá seria o que vem do chá preto ou o chá verde. A infusão seria o que vem das ervas. Então, se eu consumo, por exemplo, chá de camomila, ou chá de gengibre, ou chá de hibisco, todos os dias chás diferentes, eu vou inibir as propriedades curativas dessas ervas e não vou conseguir assimilar realmente os benefícios. Então, eu escolheria uma erva e fazer 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês só de uma erva para ir acostumando o metabolismo e para o corpo ir assimilando os benefícios que tem aquela planta e que eu estou ingerindo, porque senão o corpo tem que recomeçar a cada dia com uma nova informação. Outra coisa que eu faria seria começar a transpirar, começar a suar. Iria para um sauna, sairia para correr, ficaria em espaços mais ventilados e arejados, que sejam ambientes naturais também. Eu andaria descalça, botaria o pé no chão, na grama, na terra. Tomaria banho de sol todos os dias, se é possível, de corpo inteiro, ou pelo menos uns 70% do corpo exposto ao sol, por pelo menos 15 a 20 minutos por dia. Eu não usaria roupas muito apertadas, eu usaria roupas mais soltas. E também eu tentaria me policiar nas horas e nos horários de comer. Durante quantas horas eu comi durante o dia e que horas eu comecei a comer e eu parei de comer. Porque existe uma coisa que é muito importante para nós, como seres humanos, que é o ritmo circadiano. A gente está regido pelo sol, pela lua, pelos astros, mas principalmente para ser mais fácil com respeito à alimentação, a gente é regido pelo sol. Então, eu comeria nos horários que eu tenho o sol aqui em cima da minha cabeça e pararia de comer quando o sol desceu. O sol desceu, eu fechei a boca, a cozinha fechou. Já não tenho mais nada para consumir porque meu corpo agora, como já não tem sol, já não tem esse fogo digestivo ativado, meu organismo agora tem que se encarregar e fazer esse trabalho de digestão e de assimilação e de eliminação. Então, vou deixar um descanso digestivo durante umas horas, um lapso do tempo do dia, para meu organismo trabalhar ao meu favor. Porque senão eu estou o tempo inteiro dando comida para o meu organismo e ele precisa fazer outros tipos de funções que não é só digerir. E a gente não vive só para comer, a gente vive para outras coisas. Mas, infelizmente, hoje em dia, a sociedade só pensa em comer, só pensa em ingerir, só pensa em que vai comer, que vai tomar de café da manhã, que vai almoçar, que vai jantar. E tudo isso vai gerando um acúmulo de toxinas por não deixar o corpo fazer o seu trabalho. Então, são vários conselhos que eu tenho para te dar, mas basicamente seria isso. Eu não vou te falar de você parar de comer carne, derivados ou frituras. São coisas que cada um tem suas escolhas. Mas com pequenas mudanças, e mais ainda quando a gente está num momento que precisa realmente aplicar certo tipo de hábitos e aplicar certo tipo de limites, realmente é importantíssimo para nós entender que algumas das coisas que eu estou te falando serviriam e muito quando você começa a ter aqueles processos de fraqueza.
mas também para o seu dia a dia são coisas que a gente deveria aplicar, mesmo não se sentindo mal, mesmo a gente estando de boa, com uma saúde plena e tudo mais, a gente poderia estar melhor ainda. E se lembre que doenças não caem do céu. A gente é o principal causante das nossas doenças. Ingerimos pela boca e pela pele alimentos e substâncias que não são compatíveis com a nossa fisiologia. E o corpo te avisa através da doença, através das dores, através dos desconfortos, ele vai te avisando. A mudança está em nós, não está lá em cima, não está no Estado, não está em nenhum outro lugar que dentro de nós. Essa é uma mensagem, esse é um conselho que eu te dou de coração para você começar a ter uma saúde plena hoje. Gratidão por estar aqui.